Olá, eu sou o Pedro, membro da equipe Kingdom Hearts, e hoje iremos apresentar nosso trabalho para design de interfaces gráficas, que está associado diretamente com o nosso projeto integrado. A equipe é composta por mim, pelo Vincenzo, Nathan, Samuel e o Victor Lucas. Antes de tudo, vamos fazer uma apresentação geral do projeto. O cliente para qual nós estamos trabalhando é o professor Leandro Roger, docente da disciplina de História do Design. O problema com o qual nós estamos trabalhando também, um problema relatado pelos discentes da disciplina. Os discentes sentem falta de uma maior interação entre eles e o conteúdo do design pós-moderno. Então, nós oferecemos a nossa ajuda para o professor Leandro Roger para que nós pudéssemos resolver essa questão. E qual foi a solução que nós propomos? Criar uma aplicação que criasse o maior grau de interatividade entre o discente e a matéria, design pós-moderno. No caso, optamos por realizar a criação de um jogo. Acreditamos que o jogo ele é capaz de integrar tudo isso que buscamos dentro do projeto. No início do projeto, nós temos vários esboços da introdução do jogo, das salas, do formato delas e a disposição dos objetos nas salas. Bom, para trocar de salas, nós fizemos um cartaz com o nome de cada sala para simular um painel de elevador, certo? Fizemos também um esboço dos puzzles e da tela de final do jogo. Já para os protótipos de média fidelidade, nós nos guiamos pela estética do designer Saul Bass, que usava bastante uma técnica de formas abstratas com aspecto de recorte nas suas artes. Nós usamos essa técnica para fazer a tela de introdução de jogo, a tela de troca de andares, a tela dos puzzles e a tela de final de jogo. Para alta fidelidade, nas artes de introdução, troca de andares e de fim de jogo, foi continuado o estilo de Saul Bass e nós complementamos com a paleta de cores usada por ele. Já para as salas, como cada uma delas representa um movimento pós-moderno, cada sala foi inspirada em um ou mais designers de cada década. Para a sala dos anos 50, nós usamos o designer Simon Schwartz. Para os anos 60, usamos as obras de Saul Bass e Rosemary Chise. Para as salas dos anos 70.1, usamos as artes de Dan Friedman. Para a sala dos anos 70.2, Barney Bubbles foi o designer escolhido. Por fim, para as salas dos anos 80 e 90, usamos a estética de David Carson. Como recompensa dos puzzles presentes em cada sala, nós criamos uma insígnia para cada um. É claro, todas as insígnias também foram inspiradas no design de cada década. Da esquerda para a direita, os designers que foram nossas referências são Milton Glaser, Bradbury Thompson, Barney Bubbles, Dan Friedman e Paula Scher. Com relação aos metaprincípios, nos esforçamos ao máximo para mantê-los condizentes com o nosso projeto. Nos esforçamos ao máximo para manter a consistência das nossas interfaces e evitar qualquer tipo de quebra que viesse a acontecer. Todas elas seguem o mesmo padrão. Todas foram planejadas para que você pudesse sair a qualquer momento apertando o botão voltar. Além disso, todas as interfaces são as mesmas, relativas àquele grupo de operações de caso você queira realizar. Se você quiser realizar o puzzle, a interface do puzzle será a mesma. A do quiz, a interface do quiz será a mesma e etc. A hierarquia dos textos do nosso projeto é relativa ao grau de informação que nós queremos transmitir. No caso, títulos serão sempre maiores, informações relativas à movimentação e interação no cartaz inicial também são destacadas para orientar o usuário. O botão de iniciar também tem um certo destaque. E o texto relativo à introdução do museu é menor. Utilizamos os mesmos princípios para a tela do elevador e para a tela final presentes dentro do jogo. A personalidade do nosso projeto está diretamente relacionada às nossas escolhas de cores, tipografia. Como escolhemos o designer Saul Bass para nos inspirar com relação às interfaces dentro do jogo, então resolvemos seguir um pouco mais do estilo gráfico que ele utilizava. Escolhemos uma fonte que tivesse alguma semelhança com os trabalhos dele. As cores também são relativas às obras dele, no caso escolhemos um tom de vermelho para as interfaces. E cada sala, na realidade, segue um padrão de cor, porque apesar do Saul Bass ser o principal elemento visual nas interfaces dentro do jogo, as salas seguem influências de outros designers. Com relação a algumas interfaces dentro do jogo, como a interface inicial e a interface de finalização, nós queríamos dar um ar mais de pôster de filme, já que Saul Bass era conhecido por ter trabalhado em diversas obras relacionadas a filmes. Então ambas as interfaces seguem um padrão de pôster estilo Saul Bass, tentando respeitar ao máximo o tipo de obra em pôster que ele gostava de aplicar. O layout dos elementos visuais dentro do jogo, nós tentamos ao máximo deixá-los os mais intuitivos possíveis, respeitando um espaçamento grande entre as funções que você pode executar. O mapa e a interface de som, elas são extremamente separadas, e a interface de som ela é minimizável, ou seja, você clica na interface, ela abre ou fecha de acordo com a sua preferência. O mapa você pode abrir ou fechar como você preferir. E nós utilizamos ícones, 2 ícones clicáveis para caso você queira acessar essas funções. No caso, as funções que nós temos disponíveis para que você consiga acessar essa interface inicial é o mapa e o áudio.
E dentro das salas, a interface principal são basicamente quadros e os quadros de informações juntos com os personagens interativos. Esse layout muda de sala para sala. O estilo visual dessas salas também muda quando você troca entre elas. Nós queríamos criar um elemento visual interessante dentro dessas salas, então nós queríamos variar bastante nesse sentido. Dissertando um pouco mais sobre a tipografia dentro do jogo, nossas duas principais fontes utilizadas foi Slack para títulos e subtítulos, e Roboto para informações no geral. Acreditamos que a Slack foi uma escolha interessante porque Salbest tinha um estilo tipográfico bem único. Slack é uma fonte que nos propõe algo parecido com o que ele tinha em seus trabalhos. A Roboto foi escolhida por ser uma fonte fácil de entender, de se ler, uma fonte elegante que nós podíamos trabalhar muito bem em cima dela. Dissertando um pouquinho mais sobre as cores, para as interfaces nós padronizamos todas. No caso, seguimos o Salbest para todas as interfaces, porém as salas elas variam de acordo com o movimento de designer artístico daquela época na sala ou para o grupo de designers que nós estamos tratando dentro daquela sala. Então os anos 50 tiveram influências diferentes dos 60, 70, 80 e 90. Nós buscamos ao máximo tentar variar para que nós pudéssemos implementar um estilo gráfico de cada designer nessas salas, para que nós pudéssemos gerar um pouco mais de variedade estilística dentro do projeto. Dentro do projeto, com relação às imagens, nós selecionamos 50 imagens relacionadas aos artistas, 3 imagens para cada artista presente em cada sala. Então, cada imagem serve como uma exposição e selecionamos 2 imagens feitas por nós para colocar na recepção como maneira de promover o museu. Com relação aos controles, eles não são complicados de usar. Na tela inicial do jogo, eles são explicados e orientados. No caso, os nossos controles são possíveis de utilizar se você até tem um conhecimento básico de informática. Os nossos controles para movimentação WSD ou as setas direcionais do seu teclado, e para interação você utiliza a barra de espaço e o mouse para você clicar nos ícones dentro do jogo. E bom, é isso que eu tinha para falar sobre essa parte do projeto. Muito obrigado pela sua atenção e espero que tenham gostado.